Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Luciano Castro e hoje nós vamos falar um pouco sobre níveis estratégicos que se aplicam na organização. Antes de entrar nos conceitos, nos níveis propriamente dito, gostaria de fazer um parênteses aqui referente a explicar que isso aqui se aplica a qualquer tipo de empresa, porte ou segmento. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque muitas vezes a pessoa vai ver uma estrutura, níveis estratégicos, e de repente você é um empreendedor, aí que eu brinco, né? Um empreendedor solitário, ou seja, está começando sua empresa agora, ou tem ainda poucos funcionários, está crescendo, e pensa assim, né? Isso porque nas consultorias a gente é abordado dessa forma, por isso que eu estou fazendo esse parênteses aqui, em dizer que essa estrutura é na verdade aplicável, entende-se que é na verdade aplicável somente para multinacionais, empresas de grande porte, etc. Isso não é verdade, tá? Esses conceitos devem ser sim abordados e enraizados no empreendedor, no pessoal de alto nível e depois nos outros níveis, como nós vamos falar aqui, porque ele vai trazer um crescimento sustentável para a organização e uma filosofia bem estruturada, tá? Então, vamos falar um pouco agora dos níveis propriamente dito. O primeiro nível que aparece é o nível estratégico. Aqui embaixo eu deixei grifado a palavra empreender, porque é exatamente aqui que os altos executivos, ou seja, o CEO, o presidente, o próprio proprietário, o empreendedor, níveis de diretoria, ou seja, os altos executivos da organização, é onde eles vão trabalhar para focar em longo prazo aqui, ó. Focar em longo prazo. Por quê? É onde a gente está fazendo o empreendedorismo da empresa. Tá? É onde nós vamos estar buscando o que? O plano estratégico, por exemplo. Então, o plano estratégico, o planejamento estratégico que é tão conhecido nas organizações, ele nasce nesse nível aqui, no nível estratégico. Tá? Então, são aquelas decisões estratégicas, objetivos e metas estratégicos. Muitas vezes, esses objetivos e metas já nascem desse planejamento estratégico também, ou durante, tá? Tem uma orientação também externa, ou seja, uma preocupação nessa parte do desenvolvimento de cenário externo, cenário econômico, como é que está indo essa questão que não tem, a empresa não tem tanto controle, ou seja, o cenário externo mesmo, tá? E que influência isso vai ter para o meu negócio. Então, nesse nível estratégico é onde a coisa começa a aparecer. Importante também falar que nas decisões estratégicas é onde aparece a questão da missão, visão e valor da empresa. Isso, infelizmente, não é tão bem adotado ou tão bem abordado nas empresas, mas deveria, porque dá realmente o norte. E nascem algumas perguntas do tipo assim, ó, onde nós estamos? Onde queremos chegar? Qual é o propósito da organização? E quando você deixa isso muito claro nesse nível estratégico, toda a organização vai absorver esse conceito, essa filosofia e trabalhar em prol daquilo. Tá? Então é interessante sim ter esse tipo de estratégia, mesmo que você seja sozinho, como eu falei, um empreendedor solitário, que eu brinco, é importante ter esse tipo de conceito e tentar imaginar. Então, para que serve a minha empresa? Por que ela existe? Qual que é o objetivo maior, o propósito dela? Ajudar quem? Fazer o quê? Mudar que tipo de cenário e assim por diante? Porque isso ajuda a nortear o resto das atividades e do foco da empresa. Tá? No próximo nível é o nível tático. No nível tático a gente tem aqui a palavra administrar. Essa palavra administrar é exatamente porque é nesse nível tático onde os gerentes e supervisores vão fazer o quê? A tradução dos objetivos estratégicos e transformar isso em planos de ação mais voltados para departamento e departamento para processo, né? Ou até mesmo setores. É nesse nível também que aparece, por exemplo, o desenvolvimento de alguns procedimentos, instruções, plano de vendas e assim por diante. Por quê? É onde você vai dizer também o que fazer, de que forma exatamente para poder ir de encontro com os objetivos e metas estratégicos definidos pelos altos executivos da organização. Tá? Então, também aparece a questão de prazo. Quando nós vamos fazer? Então, a questão da urgência, até porque aqui nós estamos falando, no nível estratégico, nós estamos falando mais a 5 anos, 10 anos, uma visão bem longo prazo mesmo. Aqui já nós estamos trazendo para o médio prazo para entrar de encontro, né, dar de encontro com os níveis estratégicos objetivos. E o último nível qual que é? O nível operacional. E aí tem também uma palavrinha-chave aqui que é o que? O executar. Então depois que você definiu estrategicamente, traduziu, então aqui os gerentes, supervisores vão fazer essa tradução, vão passar para o nível operacional, fazer a execução, a entrega do serviço, o produto e assim por diante, né? Os vendedores também
vão aparecer na execução para poder executar aqueles planos de venda definido no nível mais gerencial, tá? Então isso é importante a gente estar falando porque não importa que tipo de empresa, como eu falei no começo, o importante é a pessoa enxergar que isso existe. E aqui um ponto que eu quero deixar bem forte aqui, bem marcado, é que quando a pessoa tem essa função aqui estratégica, mas por falta de recursos, ou seja, poucas pessoas na empresa ou alguma coisa desse tipo, tá? Ela acaba tendo que naturalmente trabalhar no nível tático e no nível operacional também. Normal, isso vai acontecer porque você tem um porte menor provavelmente, tá? Não tem problema. É o que a gente fala, né? Onde está o empreendedor solitário? Ele vai aparecer no nível estratégico, ele vai aparecer no nível tático e ele vai aparecer no nível operacional, tá? Então, o que é importante falar? Tome cuidado com o percentual, vamos dizer assim, o tempo que você está investindo em cada um desses níveis, mesmo que você tenha poucos recursos de pessoas, recursos humanos, tá? Então, muitas vezes a gente vê o empreendedor, o proprietário, trabalhando, por exemplo, né, 90% do seu tempo já na questão operacional. Né? E aí o que acontece? Ele já não tem mais tempo de trabalhar de forma adequada a questão dos objetivos para processo e muito menos os objetivos estratégicos. Então ele passa quase que a sobreviver naquele dia a dia, naquela loucura que acontece do mercado atual. Tá? Então tem que ter esse cuidado para devagarzinho fazer esse planejamento. Eu sei que não é uma coisa bruta, não é uma coisa, uma coisa brusca, né? Mas tem que trazer daqui para cá e depois trazer daqui para cá para você conseguir fazer o nível estratégico também. Agora, outro ponto-chave que é importante vocês terem atenção nessa questão aqui. Mesmo as empresas que têm pessoas suficientes para trabalhar em cada um desses níveis aqui, você vê esse problema onde um nível gerencial, por exemplo, empregando muito tempo na questão operacional. Então você como empreendedor, o CEO, o presidente ou né, a parte de alta decisão da empresa, tem que ter atenção também nessa questão de distribuição das atividades. Porque você acaba tendo uma pessoa de nível gerencial trabalhando no operacional. Então isso é o quê? Desperdício de recursos humanos. Você está empregando uma mão de obra que, entre aspas, é cara para a empresa, né, que você está investindo exatamente para ele ter um nível mais administrativo e ele está empregando esse tempo dele no nível de execução, nível operacional. Tá? Então é importante ter essa atenção e é aquela máxima que a gente sempre escuta nas consultorias, vamos tentar quebrar isso, né? Ah, eu faço porque se eu delegar a pessoa vai fazer errada e para não fazer errado eu não ter retrabalho, então faço eu mesmo. Ok, o retrabalho você evita, mas e o desperdício? Né, desse tempo que é importante. Você então não está atuando naquela função que você efetivamente foi contratada ou que se você for empreendedor que você tem que também ter uma atenção. Tá? Então, isso aqui é o nível estratégico que se aplica em todos. Lógico que a gente tem muito mais questão poderia se aprofundar muito mais nesses tópicos aqui. É só para dar um panorama mais genérico, mas importante essas dicas que nós estamos dando para ter atenção no seu processo e na sua própria conduta de como você está administrando a empresa. Ok? Então é isso aí, pessoal. Não percam. Se vocês gostaram do vídeo, não percam os próximos que nós vamos colocar aqui no canal. Deixem seus comentários, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal ou no Facebook, assim por diante. E se puder, dá um like aí, porque ajuda a gente a identificar se nós estamos no caminho correto e poder fazer os ajustes necessários para trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Ok? Um abraço, até a próxima!